Pessoal, será que o Capitão Kid morreu na batalha contra o Shanks? E o que isso vai representar para o universo de One Piece agora com essa derrota esmagadora? Bora analisar essas informações. Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. Hoje a gente vai analisar aqui no caso 3 páginas do capítulo do episódio 1079 do mangá de One Piece. Pois muita coisa aconteceu, o Capitão Kid pode ter morrido, o barco dele completamente destruído. Eu quero fazer algumas referências, alguns pontos mostrados em One Piece com relação a esse capítulo. E isso pode resultar em alterações para o futuro da obra. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro ponto no caso, a gente tem o Shanks olhando o futuro brevemente com relação ao Capitão Kid. Parece que o hack da observação do Shanks é tão bom, mas tão bom, que ele consegue ver bem no futuro o que vai acontecer. E ele viu, no caso, o Capitão Kid fazendo uma arma gigante e atacando a frota dele, a frota dos piratas do Shanks. Não o barco principal do Shanks, mas os aliados, os capitães piratas do Shanks, que são mais fracos que os demais capitães, segundo informações. E aí, no caso, todos eles são meio que aniquilados. Isso no Shanks usando o hack da observação. Nisso a gente vê o Shanks ficando realmente bravo, vendo o olhar dele que ele tá nervoso. Ele salta, dá um camuçalho de frente no Capitão Kid. E no caso, até mesmo o Killer tenta ajudar e parar o golpe junto, para tentar amenizar a situação pro Capitão Kid. Mas no caso, o Capitão Kid é nocauteado na hora e o Killer cai cuspindo sangue. E boa parte da tripulação do Capitão Kid nesse momento começa a desmaiar por causa do hack do Rei do Shanks. E aí a gente vê, todos eles ficam com medo do que aconteceu, ficam pasmos, pegam as cópias do Poneglyph e entregam pro Shanks. Pois não tinha escolha, o capitão deles, mais o Killer, que são os mais fortes, foram aniquilados por um golpe só. Se tu já tava achando que o mangá, esse capítulo, ia ser esmagador perante o Capitão Kid, acertou, porque foi mais do que isso. Foi um único golpe que levou ele e o Killer à lona. E aí, no caso, abre alguns pontos interessantes. Vamos falar aqui de alguns pontos, algumas relações com o capítulo de hoje. Primeiro, o Capitão Kid tomou um golpe do Shanks, ele e o Killer, tomou um camuçalho, queima-roupa, desmaiaram, perderam ali. E aí eu te pergunto, pô, cara, e o Zoro? O Zoro, no caso, ele aguentou, ele tancou um ataque combinado da Big Mom e do Kaido. O Zoro tancou esse ataque da Big Mom e do Kaido combinado, ficou ferido, lógico. Mesmo assim, ele resistiu e conseguiu desferir um golpe final contra o Kaido usando o hack do rei. Aí eu te pergunto, o Zoro é muito mais forte, Capitão Kid, para ter aguentado um golpe de 2 Yonkou e ainda desferido um golpe no Kaido? Tá certo, depois o Zoro desmaiou, tá todo machucado, mas mesmo assim, ele aguentou e ainda desferiu um golpe, era 2 Yonkou combinando um ataque. Ou será no caso que a Big Mom e o Kaido juntos são mais fracos que o Shanks, porque o ataque do Shanks pode ser muito mais forte que o deles, ele sendo 1 e ele sendo 2? Eu não sei, mas cara, o Shanks ter derrotado o Capitão Kid e o Killer com um golpe só, e o Zoro no caso ter aguentado o golpe de 2 Yonkou combinado, me faz pensar o quão forte o Shanks é, ou se o Zoro tá muito acima da média com relação ao Capitão Kid. Eu não sei se o Zoro aguentaria um golpe do Shanks de frente. Pode ser que não, pode ser que também que ele desmaiaria na hora. Mas eu fico nessa me pensando. Pô, o Zoro tancou um golpe da Big Mom e do Kaido. E no caso, o Killer, ele e o Kid não conseguiram tancar um golpe do Shanks. Tá certo, poderia ficar muito machucado, mas pelo menos não perder a consciência. Mas eles caíram num golpe só. É estranho. E no caso, isso também acaba elevando mais ainda o status do Mihawk. Porque o Mihawk tem a técnica de espada melhor que a do Shanks. Técnica de espada. O Mihawk é mais forte que o Shanks na espada. Porém, o Shanks tem um hack mais forte que o do Mihawk. É mais habilidoso em outras coisas com relação ao hack. Mas no caso, o Mihawk supera o Shanks na técnica de espada. E aí a gente tem o Mihawk, que é muito forte, também sabe ter um bom nível de hack. Então imagina como é que o Zoro vai vencer o Mihawk, sendo que o Mihawk, no caso, tá ali num patamar quase perto do Shanks em alguns pontos. Pô, cara, realmente, esse feito do Shanks agregou tanto para ele quanto pro Mihawk, porque o Mihawk batalha de frente ali com o Shanks usando a espada, então isso já acabou elevando o status dos dois para um patamar muito acima.
pois atualmente, no meu ver, o Shanks é o cara mais poderoso de One Piece até o presente momento. E aí, quando o Eustace Capitão Kid desmaiou, tecnicamente, a gente não sabe, eu reparei que os olhos dele estão aqueles risquinho preto, tá ligado? Que quando o personagem ou desmaia ou morre, aí eu lembrei de uma coisa. Eu catei umas imagens aqui das cenas do Luffy de Wano. O Luffy, quando desmaiou, os olhos dele ficavam brancos, como tá na imagem aqui. Porém, a única vez que os olhos do Luffy ficaram com risquinho preto foi quando ele morreu pro Kaido. E depois voltou como Nika. Então, será que o Capitão Kid realmente morreu? Porque os olhos dele tá com esse risquinho e não estão brancos? Eu tô me fazendo essa pergunta. O Capitão Kid realmente morreu ou realmente está vivo com relação às cenas do mangá do Luffy de antes? E aí, temos no caso o Dory e o Brog destruindo o navio do Capitão Kid com um golpe só. Não tem nem como reconstruir esse navio, ele virou caca, ele foi partido em dois, destroçado e afundou. Junto com o Kid, com o Killer e a tripulação deles, todos eles afundaram no mar. Então eu estou me perguntando, pô, como é que o Kid vai sobreviver? Tomou um golpe absurdo do Shanks, aparentemente dá a impressão que ele pode ter morrido, e ainda caiu no mar, ele é usuário de uma fruta. Então como é que ele vai sobreviver? É complicado, a situação pro Kid ali ficou complicado. E aí a gente para e pensa também, pô, o Shanks derrotou o Kid, e o Law tá batalhando no caso contra o Barba Negra. A gente já suspeita que o Law, apesar de bater um pouco no Barba Negra ali, vai acabar perdendo. Pode ter o submarino dele, a tripulação dele, destruída, dizimada também, igual teve o Capitão Kid. Então a gente já está esperando a derrota do Law, tecnicamente. Do mesmo jeito que a do Kid aconteceu com o Shanks. E aí, no caso, teremos quem? Luffy, Barba Negra, e no caso o Shanks indo de encontro ao One Piece. Porque no caso o Barba Negra vai pegar as cópias do Poneglyph. Law, o Shanks já ganhou as do Kid e o Luffy tem as dele. Então vai ser os três rumo, no caso, a Laftel, depois quando conseguirem o último Poneglyph, no caso. Eu acredito que está em Elbaf. Depois do último Poneglyph, eles vão para Laftel e vai acontecer a disputa deles ali. Isso se não batalharem antes e não acabar destruindo um ou outro ali pelo caminho. E eu não consigo ver o Luffy, no meu ponto de vista, derrotando o Shanks atual. Eu não consigo ver o Luffy derrotando o Shanks depois dessa demonstração de poder. A não ser que, no caso, o Vegapunk ajude o Luffy a aumentar o nível de poder dele. Por quê? Porque a gente sabe que, no caso, o Vegapunk, ele interessou bastante pelo Nika quando ele viu o Luffy batalhando. E isso é um ponto interessante. O Vegapunk, pelo jeito, conhece bastante sobre o Nika com relação ao século perdido. Então me pergunto se o Vegapunk não pode ajudar o Luffy com relação à transformação do Nika, aprender a controlar melhor ou dar um up de poder para ele. É o que eu penso. O Vegapunk pode ser muito importante para o futuro do Luffy com aumentar o poder dele. E aí a gente também vê aquela cena do Shanks lá no capítulo 1, vocês lembram? Quando um cara apontou uma pistola para ele, ele fala, quando você aponta uma pistola para alguém, você está apostando a sua vida. E no caso apareceu o Luke Roy e deu um tiro na cabeça do rapaz. E foi praticamente o que aconteceu com o Capitão Kid. Ele apontou a arma, os companheiros do Shanks lá, para a frota dele. O Shanks viu o futuro, falou, agora você vai ver. Já pulou e já, pum, derrotou o Kid ali. Porém, será que o Kid realmente morreu? Eu quero acreditar que não. Eu acho que o Kid ainda pode estar vivo, ele vai voltar, assim como o Law. E acho que seria interessante ele fazer parte ou da tripulação do bando do Chapéu de Palha, o Kid, o Killer e o Law, ou no caso fazer parte da frota do Chapéu de Palha, assim como o Hajirunde, como o Léo e o Stone Tata, como o Bartolomeu. Eu acho isso interessante. Não sei como vai ser, porque toda vez que a gente tem imagens assim épicas de batalha, o Luffy, o Kid e o Law estão sempre juntos, mostrando que eles são assim o trio monstro de piratas fora do bando. Porque o trio monstro original é do bando do Luffy ali, mas tem o trio monstro de outros navios, de outros bandos. Então eu acho interessante assim ter, no caso, o Kid, o Law e o Luffy ali sendo representados na Era dos Piratas. Porque o Luffy meio que é o Roger, no caso, o Law meio que é o Barba Branca, digamos assim, e no caso, o Kid é praticamente o Shiki, o Leão Dourado. Então, eles são três grandes piratas da nova geração que eu gostaria que ganhasse destaque com relação ao futuro da obra. Mas vamos ver aí se o Kid realmente morreu ou não e o que isso vai representar para o futuro, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui!